controlar daqui. Vamos daqui as pessoas que estão para poder... Vamos vir para cá. Pra onde? Aqui estou todo para poder ver. Ah, tá. Estamos já, ok já? Aqui. Olá, amados. Graça e paz. Shalom Adonai. Dando início a mais uma live do Ministério Apostólico Esperança em Cristo. Estamos aí em adaptações técnicas aqui, aperfeiçoando aqui nossa câmera, os ajustes que nós estamos fazendo para receber os irmãos. Vamos nos achegando, vamos nos posicionando aí. Pegue a sua Bíblia, sente aqui na sala, no seu quarto, aonde quer que você esteja agora me ouvindo. Graça e paz da parte daquele que vive e reina para todo sempre. Pega para mim o meu óculos que está em cima, por favor, filho. Aquele que vive e reina para todo sempre. Vamos lá, povo maicano, povo de Deus. Muita gente já se conectando, muita gente já se aproximando aí. A paz do Senhor Jesus Cristo. Lá em cima lá, meu filho, olha lá, olha lá. Vamos aí nos conectando. Amém. Hoje nós iremos falar sobre a igreja natural e a igreja espiritual. Nós que estamos aqui no estado do Rio de Janeiro, tenho certeza que nós já vamos hoje ultrapassar a meta, o limite de alcance. Nós temos alcançado cerca de quase 10 mil pessoas na última live. E eu quero louvar a Deus por isso, porque nós estamos alcançando em tempo de recessão números exorbitantes para nós que estamos já 13 mil pessoas, é isso? O que está escrito ali? 1,5 mil seguidores. Já temos aí 1.200 pessoas nos seguindo. Amém? Eu quero mais uma vez, enquanto as pessoas continuam entrando, se você está me ouvindo bem, se o áudio está chegando bem para você, se o vídeo está chegando bem, dê o seu sinal que o áudio está bom, o vídeo está bom, para que nós possamos aqui tentar de alguma forma nos conectarmos com excelência com você, ok? Estou aqui tendo auxílio aqui da Evelyn, do Zac. Em nome de Jesus. O tema que nós vamos hoje tratar é a igreja natural e a igreja espiritual. Amém? A igreja natural, como ela se movimenta, e a igreja espiritual, a forma que ela deve se movimentar. Então, eu quero já desde já dar aqui os nossos avisos. Nós estamos com o nosso Acampa, que foi remanejada a data para o dia 17, 18 e 19 de abril. Amém? Então, nós estamos aí a alguns momentos de recebermos outro decreto do governador acerca da quarentena, se nós devemos ou não permanecer na quarentena. Então estamos aí debaixo de um tempo de obediência, conforme o nosso governador pediu, e logo nós estaremos em atividades plenas. Tenho certeza que Deus tem guardado a sua casa, tem guardado a sua vida, e o nosso Acampa Maek. Aliás, eu queria até que fazer um pedido. Quantas pessoas já estão conectadas aí? 46. 46 pessoas já com a gente. Você que está aí conectado com a gente, compartilhe agora essa sala de bate-papo, compartilhe para o seu parente, compartilhe no seu Facebook, convida as pessoas para estarem com a gente. Amém? Isso, clica aí no compartilhar, chama, convida. Vamos fazer uma grande corrente nessa hora. Vamos nos ajuntar como um povo de Deus. Você que é do Ministério Apostólico, você que ama o Ministério Apostólico, Esperança em Cristo, você que de alguma forma já esteve conosco
Você que um dia foi para o campo, eu quero fazer um desafio a você que está me ouvindo agora. Digita aí um pouco daquilo que Deus fez na tua vida. Digita um pouquinho aí o que foi uma campa na sua vida. Quando você esteve conosco na MAEC, o que Deus fez nesse tempo que você esteve com a gente. Eu queria desafiar agora, digita aí rapidinho. Olha, Deus me curou, sabe, de uma doença. Como hoje eu falei, nós fizemos um seminário de libertação e batalha espiritual há cerca de um mês atrás, dia 8 de fevereiro, em Santa Cruz. E uma pessoa que nós ministrávamos, ela estava bem na primeira fileira, então foi uma pessoa que estava bem próximo de mim, então eu ministrei pessoalmente, né, porque graças a Deus hoje nós temos uma equipe grande, tanto aqui em Vicente de Carvalho, quanto lá em Santa Cruz. Nós estávamos ministrando e aquela pessoa começava a dar sinais de querer manifestar e, dado momento, o marido dela falava, como se diz, ela tem um aneurisma e toda vez que ela ia para se manifestar, ela botava a mão na cabeça onde tinha o aneurisma nela e eu dizia para ele, o aneurisma não vai estourar. Os demônios estão proibidos de estourar o aneurisma dela. E no momento certo eu ministrei aquela pessoa e mandei arrancar aquele aneurisma da cabeça dela e levar para o abismo. E poucos dias depois, cerca de quase uns 15 dias atrás, a nossa irmã Rosinete mandou um áudio para ela, dela dizendo que ela havia ido ao médico e o médico disse que o aneurisma havia sumido. Olha só, irmã, coisa poderosa. Então, eu quero te incentivar, você que está aí agora me ouvindo, você que já tem um testemunho para dar, coloque aí o seu testemunho, mostre para as pessoas aquilo que Deus fez na tua vida. É hora de nós compartilharmos, edificarmos vidas, né? O seu testemunho nessa hora pode alcançar essa pessoa que está nos ouvindo agora, aí ó, sabe, fazendo parte dessa live, fazendo parte agora desse chat aí que você está escrevendo, ela pode ser edificada através desse teu testemunho. Então eu quero te incentivar a você deixar o que Deus fez na tua vida, o que significa, o que aconteceu com a tua vida depois do acampa. Amém? E se você recomenda ou não acampa para outra pessoa aí, haja visto que você já esteve no acampa. Eu estou com a minha filha, vai do meu lado, ok? Porque eu estou no meio da minha família, entendeu? No centro da minha sala, né? E a Thalita resolveu agora varrer que é atrás de mim. Podia ter varrer de manhã, de tarde, agora à noite, mas agora está no meio da minha... Quando eu atrapalho a live dela, ela reclama. Mentira. Amém? Então, eu te incentivo a fazer isso. Vamos lá? Bom, outro recado que eu quero dar é acerca das doações. Apóstolo, eu quero doar valores, eu quero depositar meu dízimo na conta da igreja MAEC, eu quero ofertar, eu quero primiciar na sua vida, eu quero levantar uma primícia para a sua vida. Nós estaremos disponibilizando aí já também no chat aí, bate-papo. A Diana, a nossa pastora Damise, vai estar aí colocando a conta da nossa igreja e a nossa conta particular também. Então, se você deseja nos abençoar e ofertar e colaborar com o nosso ministério, já vai aparecer aí para você o número da nossa conta, para que você possa estar dizimando e ofertando e primiciando em nossas vidas, pois quero trazer para vocês que nós estamos com um novo desafio em Santa Cruz. Nós alugamos um espaço muito grande em Santa Cruz e estamos precisando de doações, seja ela tinta, precisamos de pelo menos aí 4 barris de tinta para pintarmos a igreja, precisamos de fios para fazer toda a manutenção de fiação da igreja nova, estamos precisando de caixa de som, né, toda a parte de instrumentação, de som, sonorização da igreja, nós estamos precisando. Enfim, estamos precisando de muitas doações, precisamos muito da sua colaboração. Então eu peço a você, em nome de Jesus, você que já está aí conectado com a gente, eu peço a você, em nome de Jesus, que você possa estar nos ajudando. Amém? Então, peço a você que entre em contato com a gente, para que a gente possa estar alinhando o número da conta e também a forma que você pode estar nos ajudando. Nós temos que colocar uma faixa
de divulgação da nossa igreja, né? O que o nosso presbítero Lúcio está fazendo levantamentos, está em torno de R$1.040 a R$1.400 foram os orçamentos que nós tivemos. De repente você que está me ouvindo pode falar para mim: apóstolo, pode deixar que eu pago, parcela em 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, mas eu quero ajudar pagando a faixa da frente da igreja. Então, está aí meu desafio, está aí meus pedidos de ajuda, para que você possa estar colaborando e ajudando com o Ministério Apostólico Esperança em Cristo. Amém? Quero saudar todos que estão aí do outro lado da live. Já estamos quantas pessoas? 57 pessoas. 57 pessoas. Ainda dá tempo ainda de você compartilhar, dizer para sua mãe, para o seu marido, para os seus tios, seus parentes, que nós estamos ao vivo aqui. E o tema da nossa mensagem é uma igreja natural versus igreja espiritual. Amém? Quero saudar também a pastora Alda, a pastora Ailton, nossos parceiros de Santa Cruz. Quero saudar os meus presbíteros, pastores do Ministério Apostólico Esperança em Cristo. Quero saudar o meu rabino Emerson, que nesse momento se encontra enlutado. Que o Espírito Santo de Deus te alcance, meu amigo, e te traga consolo, juntamente com a sua esposa e todos os familiares. Amém? Quero saudar todos os meus diáconos, a graça e a paz do Senhor Jesus, nossos obreiros. Quero saudar todos os membros e parceiros e amigos do Ministério Apostólico Esperança em Cristo. Você que está no Rio, você que está fora do Rio, você que está fora do nosso país, quero saudar você com graça e paz da parte daquele que vive e reina para todo sempre. Quero te convidar a orar, queria que você fechasse os seus olhos, para que nesse momento, unidos através dessa rede social, nós pudéssemos ligar o nosso espírito e a nossa fé a um só espírito. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Eterno e bendito Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Tu que tem nas mãos todo o poder e autoridade sobre tudo e sobre todos, Tu és Senhor. Nessa hora, Deus, nos conectamos através dessa live e queremos, Senhor Deus, na autoridade do Teu nome, declarar que estamos debaixo do mover do Teu Espírito. Que cremos, Pai amado, que uma atmosfera espiritual está se movimentando agora em nosso favor. Que os céus estão se abrindo para que nós possamos ver a Sua glória. Não apenas queremos senti-la, mas queremos vê-la e manifestar a Sua glória, Senhor. Por isso, Pai, nesta hora eu quero entregar cada casa, cada lar, cada família. Eu quero entregar cada vida que está me ouvindo através dessa live. Para Deus, neste momento, te pedir que o Senhor venha desatar, liberar a mente, os sentimentos. Que o Senhor venha, Senhor Deus, entrar, Deus amado, nessa vida, levando, Senhor Deus, a cada um a um nível maior, a um nível de intimidade, de experiências mais profundas contigo. Por isso, Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós queremos agora chamar reforço do céu sobre todos os 4 cantos da terra, Senhor. Te pedir que cada lar, cada família seja cercada agora pelos Teus anjos e que o Teu Santo Espírito, Pai, venha se fazer presente em cada família, em cada lugar que essa live chegar. Meu Deus, eu quero declarar cura sobre os lares. Eu quero declarar, Senhor Deus amado, que haja salvação, que haja arrependimento, que haja, Pai amado, concordância, Senhor Deus, de opiniões espirituais, que haja, meu Pai amado, salvação, como também libertação sobre cada lar e cada vida. Eu quero te pedir, Deus, que a atmosfera espiritual esteja se movimentando a favor dos Seus filhos nessa hora. Aonde quer que eles estejam, que a Tua mão esteja agora alcançando, liberando a mente de Cristo, para que eles sejam, Pai amado, instruídos a discernir o que é natural e o que é espiritual. Por isso, Pai, toma o Teu lugar em nosso meio, entregamos as nossas vidas a Ti, queremos Te pedir, Senhor Deus, que Tu faça aquilo que está no Teu coração, aquilo que Te aprove, Senhor, aquilo que está dentro do Teu coração para com as nossas vidas. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu. Nós oramos a Ti, Te bendizendo, Pai, Te dando boas-vindas, Espírito Santo, em nome de Jesus. E se você concorda comigo, diga amém, amém e amém. Amados santos, Igreja de Cristo Jesus, povo espalhado sobre a face da terra, vos saúdo com paz, amor, misericórdia, da parte daquele que vive e reina para todo sempre, a saber, Yeshua, Hamashi Adonai, aquele que esteve morto e reviveu, aquele que foi até o inferno, retirou as chaves da vida e da morte das mãos de Satanás, o subjugou, amarrou o valente, o expôs em praça pública,
e tomou para si o governo. E hoje está sentado, ressuscitado, assentado ao lado da destra do Deus Pai, e tem sobre os seus ombros todos os principados, o governo, o domínio de toda a língua, de todas as nações. Por isso que ele disse que o nome dele está acima de todo nome, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, eu quero te incentivar agora a abrir a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao 14. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao 14. O tema da nossa mensagem: uma igreja natural versus uma igreja espiritual. Amém? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao 14. Eu estou aqui com a Bíblia da nossa pastora, que é a linguagem atual, ok? Talvez um pouco diferente da sua tradução, mas o significado e a direção é a mesma. Amém? No versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: nós, porém, sabemos dessas coisas, porque Deus enviou o seu Espírito para as revelar a nós. E o seu Espírito investiga todas as coisas, até mesmo os segredos mais profundos de Deus. Ninguém, na verdade, pode saber que outra pessoa está pensando ou como ela é na verdade, exceto a própria pessoa. E ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito enviado por Deus, para que possamos entender os admiráveis dons da graça e bênção concedida por Deus a nós. Ao falar a vocês acerca desses dons, temos empregado as próprias palavras que nos foram dadas pelo Espírito, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Vou repetir. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Entretanto, o homem que não tem o Espírito não pode entender nem aceitar os pensamentos que nos são ensinados pelo Espírito de Deus. Parece loucura, porque só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmo é que podem compreender o que só pode ser entendido de maneira espiritual. O homem espiritual, porém, tem a percepção de todas as coisas. Isso incomoda e confunde o homem do mundo, porque não pode de maneira nenhuma entender o homem espiritual. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem poderia ensinar a coisa ou dar conselhos a ele? Mas nós, efetivamente, versículo 17, e nós, efetivamente, possuímos a mente de Cristo. Vamos orar ao Senhor, pedir Ele direção nessa palavra. Quero te convidar nessa hora a colocar a mão na sua cabeça para que a palavra entre e ela possa alcançar os fundamentos da sua existência, do teu espírito, e te ativar e te avivar para que você possa ser abençoado nessa noite. Amém? Eterno Deus, nessa hora mais uma vez em oração nos colocamos diante de Ti. Te pedimos, Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que a mente de Cristo seja ativada em nós nessa hora. E que através dessa palavra, Senhor Deus, o Senhor traga o discernimento e desperte em nós, Pai, o homem espiritual que o Senhor colocou em cada um de nós. Por isso, Pai, nós queremos neutralizar tudo aquilo que rouba, Pai amado, a Tua palavra. Tudo aquilo, Pai amado, que vem contra o entendimento da Tua palavra. Abre as janelas do nosso entendimento para que nós possamos, Pai amado, entrar nas profundezas do Seu conhecimento. Não por palavra de sabedoria,
mas por causa do discernimento do Espírito que há em nós. Assim, Pai, nós pedimos nessa hora, sela todos os ambientes que agora estão aqui conectados e fala conosco, pois é tudo que nós pedimos e precisamos nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Amados santos, igreja apostólica, profética, você que é da MAEC, você que não é da MAEC, você que é parceiro nosso, que ama o nosso ministério, sejam todos bem-vindos, em nome de... Temos quantas pessoas aí? 25 pessoas? 75 pessoas, 70 pessoas conectadas ao vivo, amém? O que nós acabamos de ler é o apóstolo Paulo fazendo uma diferença de um homem natural de um homem espiritual. Apóstolo Paulo vai dizer que o homem natural não consegue compreender as coisas espirituais porque ele é do mundo, porque ele vive de uma forma carnal. Quando você vai entrar no capítulo 3 de 1 Coríntios, você vai ver que ele vai falar sobre o homem carnal, o homem que é menino, não entende as coisas espirituais porque são carnais ainda, não compreende ainda as coisas espirituais da forma que devem ser discernidas. Pastor, por que o senhor está querendo falar sobre isso? Porque hoje nós vivemos efetivamente dois tipos de igreja. A igreja natural e a igreja espiritual. A igreja natural que quer colocar para Deus tudo o que ela deveria fazer. Ou seja, o jargão da igreja natural é que Deus sabe de todas as coisas. Ninguém duvida disso. Ninguém duvida que Deus sabe e tem o controle de todas as coisas. Ninguém duvida que Deus é soberano, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Que Ele é onipotente, todo o poder está nas mãos dEle. Mas quando eu quero colocar a minha responsabilidade na mão de Deus e digo que quando eu deveria agir, eu digo que Deus sabe de todas as coisas, então eu me omito, eu começo então a entender que eu vivo de uma forma completamente alheia àquilo que Deus me depositou, a confiança dEle, para eu poder manifestar o que há nele em mim. Primeiro, para nós entendermos, precisamos entender que nós somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito de Deus agora está em nós. Ok? Jesus Cristo, ao ser ressurreto, Ele vai dizer para os seus discípulos, passa 40 dias comendo, andando com eles, e quando Ele assunta aos céus, Ele vai dizer, olha, não fiquem desesperados, eu vou para junto do Pai, mas rogarei ao Pai para que vos envie o Espírito Santo, o Consolador, que estará convosco todos os dias. Mas antes dele partir, Ele vai dizer ainda para os discípulos dele. Lá em João, Ele vai dizer o seguinte, em verdade vos digo. Ele usa uma redundância para uma confirmação em cima da verdade da qual Ele estava falando. Em verdade vos digo, que as obras que eu fiz, vocês quem? Igreja, também farão. Ele estava dizendo aquilo que ele disse lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, que vai dizer que agora ide, ele envia, dá um comando para a igreja, ide agora, pregai o evangelho a toda criatura. E aquele que crê, foi batizado, será salvo, aquele que não crê, será condenado. Aí ele vai dizer algo que virá sobre nós, que não vai ser ele que vai fazer, mas vai se manifestar através de nós, a igreja. Que igreja é essa? A igreja sobrenatural. A igreja que sabe que o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que jamais penetrou no coração do homem, é o que a igreja movimenta, é o que a igreja atrai. E ele vai dizer assim, olha, em meu nome vocês vão curar, em meu nome vocês vão expelir demônios, em meu nome vocês vão falar novas línguas, em meu nome vocês vão beber coisas mortíferas e não causará dano em vocês. Lá em Lucas, irmãos, esses são versículos que são a minha base de fé, ok? É a estrutura que Jesus preparou para a igreja e hoje é minha base de fé. Lucas 10, 19. Agora ele diz assim, olha, eis aí que vos dei poder e autoridade sobre todas as obras do inferno. Quando a igreja evita o embate contra o inferno, ela começa a querer buscar sabedoria humana para gerar uma igreja natural. Mas uma igreja espiritual que se movimenta nos primórdios da igreja apostólica de Atos Apóstolos. É uma igreja que não se movimenta mediante o que vê, mas se movimenta mediante aquilo que crê. Apóstolo Paulo vai dizer sobre isso em uma das suas cartas, dizendo o seguinte, porém nós não somos daqueles que se movimentam com aquilo que vê, mas nós somos daqueles que creem. Amém? Olha que coisa linda também, apóstolo Paulo vai dizer, eu ouvi, por isso que eu criei. Se eu creio, irmãos,
é algo que vai me fazer enxergar coisas que não existem com os olhos naturais. E nós hoje vivemos uma igreja que olha para as coisas naturais e as outras que são escarnecidas, porque são zombadas pelas naturais, quando dizem que é exacerbado, que não precisa fazer tal coisa, porque tal obra já foi exercida. Então por que Jesus deu poder e autoridade para a igreja? Porque quando Jesus é assunto aos céus, ele vai dizer que então, antes desse assunto aos céus, ele vai dizer que nós estamos sendo habilitados para ir por todo mundo e fazer as obras que ele fez também. Para que a autoridade que ele nos deu? Por que ele disse que a nossa fé seria capaz de remover montanhas? Por que ele passa tempo com os seus discípulos ensinando a eles a não viverem conforme as suas vistas, mas viverem conforme a fé? Então, irmãos, quando nós estamos hoje vivendo um momento de colapso na nossa economia, na nossa saúde, e o povo começa a querer buscar argumentos, falando desde a minha época, né, eu tenho 41 anos, de que eu entenda e compreenda que a igreja nunca passou pelo tempo que nós estamos vivendo. A igreja nunca teve que atender um apelo popular para que todos ficassem em casa. E a igreja natural agora começa então a buscar estudos de sabedoria humana, quando o que nós estamos vivendo é espiritual. Irmãos, a oração, Tiago capítulo 15, depois nós vamos ler Tiago capítulo 5, versículo 15 em diante, mas vai dizer que a oração do justo pode muito seus efeitos. Enquanto a igreja natural está tentando buscar o culpado, querendo colocar culpa em presidente, em governador, culpa na China, em países, nós estamos entendendo que está vindo uma assolação sobre a face da terra. E a igreja espiritual não olha para as coisas naturais, a igreja espiritual olha para o que está acontecendo no mundo espiritual, para aquilo que Deus está anunciando, para aquilo que Deus está conforme Deus está se movimentando, para entender a movimentação de Deus para ser manifesto aqui na terra. A igreja natural está debaixo de filosofias. Olha só, hoje nós vivemos basicamente uma igreja que está afundada em temas e em metodologias de coach. Os coaches hoje estão ganhando dinheiro com seminários, estão extraindo o sangue da noiva, né? Tirando dela recursos, se enriquecendo, porque são métodos de coach, palavras persuasivas, como diz o apóstolo Paulo, nós não vivemos por palavra de sabedoria. E se você acabar de ler o capítulo e entrar no capítulo 3, você vai ver o apóstolo Paulo repudiando aqueles que se acham sábios demais, e vai dar um conselho: vós que achais que sois sábios demais, se façam de loucos. Porque aquele que Deus se achar na terra sábio demais, Deus vai abater. Aí lá em o sábio Salomão, em uma das suas cartas, vai dizer o seguinte, um dos seus livros, vai dizer o seguinte, que a altivez de espírito procede à ruína. E hoje, cada vez mais, estamos buscando palavras persuasivas, palavras que agradem a nossa necessidade. Mas a igreja espiritual, ela está disposta a ouvir o que não agrada para ser despertada naquilo que ela deve se movimentar e da forma que ela deve agir nesse tempo. A igreja natural vai se afastar e vai dizer: Deus está no controle e Deus já enviou o anjo. A igreja espiritual vai se apresentar para o combate. A igreja natural vai se esconder e vai dizer que isso está no controle, que Deus sabe de todas as coisas e que Deus vai dar os seus escapes, e a igreja espiritual já vai se movimentar de outra forma, vai buscar Deus a revelação de o que fazer, como proceder, de como se posicionar, qual a palavra enviar. Então, nós vemos duas igrejas. A igreja que uns chamam hoje de bitolados, que estão bitolados, estão fanáticos, né? Quando você jejua muito, quando você ora muito, quando a tua vida é uma vida de propósito, você começa a ouvir das outras pessoas que não fazem as mesmas coisas, que você está sendo fanático demais, que você está sendo radical demais, que não precisa disso tudo. Mas quando a igreja espiritual se posiciona, manifesta sobre ela o que não manifesta mais na igreja natural. E a igreja natural começa a querer justificar o porquê a igreja espiritual manifesta tais sinais e aqui na igreja natural não se manifesta mais. A verdade é, irmãos, que Deus vai tirar do meio da igreja uma igreja
Uma igreja que está cansada de filosofia. Uma igreja que está cansada de palavras persuasivas. Uma igreja que está cansada de viver debaixo de dogmas, de doutrinas, de conceitos teológicos. Mas uma igreja que quer viver verdadeiramente o que a Bíblia diz que nós somos. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos uma representação do céu na terra. E Deus nos deu essa autoridade. E como igreja espiritual nós sabemos que nos foi dada a incumbência de manifestar na terra o que tem no céu. Nós temos a incumbência de nesse tempo sermos exemplo moralmente, de sermos exemplo eticamente e sermos um exemplo espiritual. Aonde no meio do caos, da catástrofe, alguém possa acreditar na face da terra que a oração da igreja ainda sustenta uma nação. Que a oração de uma igreja séria realmente ainda sustenta e cobre toda uma nação. Lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 23, vai falar da história de Abraão, quando os anjos do Senhor se apresentou para ele e disse: eu irei até Sodoma e Gomorra, porque reclamações têm chegado até mim, e verei o que tem acontecido lá. Então Abraão, sabendo que Ló, seu parente, estava lá, ele fala para Deus, para os anjos do Senhor: meu Senhor, acaso se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir aquela nação? E o Senhor diz: por causa dos 50 eu não destruirei uma nação. E depois ele vai falar dos 45, depois dos 30, até que Abraão, por questioná-lo várias vezes, vai dizer o seguinte: meu Senhor, não tenha por mim, não se ires contra mim, mas se tiver 10 justos na nação, o Senhor a destruirá. O Senhor disse a Abraão: por causa dos 10 justos, eu não destruirei uma nação. Porque enquanto houver uma oração de um justo sendo levantada, sendo bradada sobre uma nação, ela está, nesse momento, irmão, você não tem noção. Você não tem noção, mas nas esferas espirituais, nas regiões espirituais, estão as orações dos justos, guerreando, gladiando com demônios que querem assolar a nossa nação, que querem dizimar os nossos idosos, que querem dizimar a nossa economia. Anjos do mal, que demônios são anjos decaídos, né, que vieram para tentar estabelecer o caos, o terror, o pavor noturno, a assolação que vem ao meio-dia. Então os anjos da maldade, que trazem malignidade, estão lutando para invadir a nossa nação, mas ainda existe igreja sobre essa nação. Ainda existem aqueles que não se corromperam, aqueles que não querem viver naturalmente, mas acreditam no profético, que acreditam no mundo espiritual e que sabem também que o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, e que nessa hora também Deus está enviando reforço do céu sobre a nossa nação, blindando a nossa nação. Então nós cremos como igreja espiritual que existe representação do céu aqui na terra, e que até os que não são justos, aqueles que são ímpios, que defamam a palavra do Senhor, que trazem abominação à palavra do Senhor, aqueles que escarnecem o Evangelho, por causa deles, por causa do justo, eles não serão atingidos, por causa da oração do justo, que está agora, irmão, ecoando nas esferas espirituais. Até os que são ímpios serão guardados, até os que não confessam e não professam a nossa fé, aqueles que não reconhecem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, até esses serão salvos. Sabe por quê? Por causa de mim e de você. Porque nós acreditamos que tudo que está acontecendo é um decreto da maldade, da malignidade espalhada pelo mundo, mas ainda existe igreja que se opõe a esses decretos. A igreja que quebra decretos no mundo espiritual e que estabelece a paz sobre onde eles vivem. Quem está entendendo essa mensagem, diga amém. Se você está entendendo aonde eu quero chegar, compreenda que Deus está chamando uma igreja que não vive mais naturalmente, mas uma igreja que se prepara, uma igreja que está se preparando para a vinda do anticristo, uma igreja que está se preparando para um embate, uma igreja que está se preparando para ser perseguida, para ser caluniada, uma igreja que está... E quando eu falo igreja, irmão, eu estou falando individualmente a gente. Porque quando fala-se igreja, nós vamos ser perseguidos na coletividade e seremos perseguidos individualmente. E essa perseguição pode ser de diversas formas, através de doenças, através de decretos de falência, através de problemas familiares,
que vão se estabelecer e se intensificar. Quem faz o curso com a gente, Batalha Espiritual, sabe, eu explico isso. São espíritos que visitam, familiares que visitam as gerações vindouras. E esses espíritos pedirão reforços para tentar de uma vez por todas te arruinar. Se você tem problema de família, familiares, espíritos que destruíram famílias, hoje você luta para manter o seu casamento, as coisas vão se intensificar. E vai requerer de mim e de você mais força, mais coragem, mais consagração, mais empenho, mais oração, mais santidade. Nós não estamos para viver um tempo, irmãos, de descanso espiritual. Deus está chamando uma igreja com proposta de se preparar para a batalha. Uma igreja que se reveste de autoridade, se reveste espiritualmente. E por que as pessoas carnais não entendem isso? Porque acham que isso é loucura, que não precisa disso tudo. Acha que isso é desnecessário. Por quê? Porque eles vivem naturalmente. Você que é maecano, você que conhece o Ministério Apostólico de Esperança em Cristo, sabe a esfera que nós vivemos. Sabe o que nós temos ministrado, sabe a palavra que tem saído do altar dessa igreja. Você sabe muito bem que o mundo espiritual ele é ativo, ele está ativado, ele é aguçado. E o crente que tem nele lá, como diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 3,16, nós somos o templo do Espírito Santo. É em nós que ele quer manifestar na terra a sua glória. Estamos vivendo um tempo que a igreja quer ser avivada sentindo a glória de Deus. Eu estou sentindo a glória de Deus e fica aquele mover maravilhoso que eu adoro. Mas não adianta só nós sentirmos a glória, nós temos que manifestar a glória. Não adianta nós só vivermos debaixo de um ambiente de glória, se nós não estamos transmitindo essa glória, esse poder de Deus sobre essa nação. E eu não sei se você acredita nisso. E se a palavra de Abraão dizia diante dos anjos, se tiver apenas 10 justos, o Senhor destrói aquela nação. E os anjos do Senhor disseram para Abraão, Abraão, por causa dos 10, nós não destruiremos a nação. Eu sei que mais uns 9 agora estão acreditando. Eu sei que pelo menos eu e mais alguns aqui estão acreditando. E por causa, talvez, de uns poucos, essa nação não será destruída. E debaixo dessa palavra agora, entendendo que a palavra não volta vazia, e que a oração do justo pode muito seus efeitos, eu quero liberar uma palavra sobre a minha nação, sobre as igrejas da minha nação, que sejam ativadas agora, que se revistam de toda a armadura de Deus, para que se prepare para o dia da grande batalha, que vençam as suas guerras particulares para vencerem as guerras coletivas. Sempre lembrando, irmãos, que quando nós ministramos o nosso seminário, os nossos cursos, eu falo que para aprendermos sobre batalha espiritual ou sobre libertação, nós precisamos conhecer o nosso inimigo e as suas estratégias. E sabe o que muita gente diz? Para que conhecer o inimigo? Se Deus sabe de todas as coisas. Para que conhecer suas estratégias? Isso aí é desnecessário. Por que uma igreja espiritual tem medo de conhecer quem é seu inimigo e saber suas estratégias? Nós sabemos que o nosso inimigo ele é extremamente inteligente, estrategista. Ele é um cenógrafo, ele sabe preparar o ambiente. Ele sabe preparar a atmosfera ideal para fazer você acreditar que tudo está perdido. Ele sabe ter geral o cenário ideal para fazer você acreditar que ele não precisa lutar com ele. É descabível esse argumento. É descabível a igreja não querer entender e compreender e não se empenhar e se aperfeiçoar a vencer essa batalha. Uma igreja que foge do seu chamado. Quando Jesus fala, lá está a minha igreja, né? A porta do inferno prevalecerá. E a igreja está fazendo o quê? A igreja está parada dizendo, Deus está no controle, Deus sabe todas as coisas. Aí vem a glória do Senhor, estou sentindo a glória de Deus, mas não quer manifestar a glória de Deus. Pessoas que estão presas em pecado. Talvez você não esteja preso mais no seu pecado do adultério, do roubo, do furto, do vício. Talvez você esteja hoje enterrado, completamente afundado no pecado da mentira. No pecado da vaidade, do orgulho, da soberba. Talvez você se ache mais santo que outro irmão que está na sua igreja. Talvez você se ache mais inteligente, mais capaz do que outras pessoas. Olha que coisa interessante, se você quiser, anota aí no teu caderno, querido. Atrás de um grande excesso de santidade, existe uma grande carnalidade.
aquelas pessoas que vivem dizendo que é santa demais, que é poderosa demais, ali atrás tem sempre uma carnalidade. E normalmente quem se acha santo demais, ou poderoso demais, mais que o outro irmão, o primeiro pecado que ele comete é o pecado da presunção, da soberba, do orgulho. E quando vem o embate, vem a guerra, quando o verdadeiro inimigo vem, manifesta um demônio. Oh, o nosso inimigo existe. A igreja fica tremendo. A igreja tem medo. A igreja se apavora porque um demônio se manifestou que estava escondido. É melhor que se manifeste que continue escondido. É melhor que seja manifesto que está ali em oculto e o Espírito Santo traga, porque os olhos humanos, a nossa guerra não é por vista. A nossa guerra ela é invisível. O coronavírus é invisível. E quem manipula ele, manipulou ele, quem gerou ele também é invisível. E o nosso inimigo não é carnal, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6. O nosso inimigo ele é espiritual. Sabe o que eu ensino para as minhas ovelhas? Ah, pastor, eu estou passando um problema. Filha, se posiciona como filho de Deus, manda aquele demônio embora. Repreende esse espírito maligno. Manda ele embora. Uma certa feita, eu trabalhando, estava aí o presbítero Ronaldo, trabalhando em certo lugar, e uma senhora, já há anos na igreja, a sua filha começou a se envolver com outras atividades místicas e fazer rituais dentro da casa dela. E um dia, trabalhando, ela me chamou para saindo do trabalho, ela chamou, pastor, vem orar aqui na minha casa, porque a minha filha está vivendo isso, isso, isso. Eticamente, eu perguntei para ela, e o seu pastor? Porque o seu pastor não te direciona? Ah, porque o meu pastor disse para mim que eu não estou preparada para essa guerra. Olha o que os líderes têm ensinado à igreja, que a igreja não está preparada para a guerra. A igreja já foi formada para vencer essa guerra. A igreja já foi fundada para vencer essa guerra. Aliás, eu não sei se você entende de escatologia, mas falando um pouco de escatologia, por que Satanás investe tanto na igreja hoje? Por que você acha que tem líderes hoje, um enfrentando o outro, em embates ideológicos, em redes abertas de televisão? Contra o outro. Por que Satanás investe na fofoca? Por que Satanás investe em divisão de igreja? Porque ele precisa enfraquecer a representação do céu na terra. Porque enquanto houver uma igreja preparada, unida, avivada, espiritual na terra, é oposição para a manifestação do anticristo. E não pode ter dois tronos na terra. Enquanto nós estivermos aqui como igreja espiritual, se nós não formos igreja espiritual, passaremos a ser igreja natural. E ele manipulará a gente facilmente com vãs filosofias. Mas enquanto nós estivermos acesos para o embate, encorajados pela palavra, revestidos pela glória e pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, não há quem possa estabelecer o seu reino sobre a terra. Porque a palavra do Senhor nos garante que nem as portas do inferno vão prevalecer. E eu me lembro da época de Noé, Gênesis capítulo 6, capítulo 6, versículo de 1 a 9. Vai dizer da história de Noé. Eu quero que abra sua Bíblia lá, se você pode, rapidinho. Gênesis capítulo 6, versículo de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: quando as pessoas começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhos. Os filhos de Deus repararam as belezas das filhas dos homens e tomaram para si aquelas que lhes agradaram. E o Senhor disse: o meu espírito não continuará com o homem, visto que ele é todo mau. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia gigantes. E mesmo depois de quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, os filhos lhes nasceram e foram heróis de grande fama, conforme nos falam os relatos da antiguidade. O Senhor viu que a maldade humana foi ficando cada vez pior, e que a imaginação e que os pensamentos dos seres humanos os levavam unicamente para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter criado o ser humano sobre a terra,
e isso cortou o seu coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra tudo que tem vida, as pessoas, os animais, os répteis, as aves do céu. Estou triste porque os criei. Noé, olha só, Noé, porém, agradava ao Senhor como a sua vida. Esta é a história da vida de Noé. Ele era a pessoa única, a única pessoa justa e íntegra na terra daquele tempo. Ele conduzia sua vida de acordo com a vontade de Deus. Noé tinha 3 filhas, Sem, Cã e Jafé. A violência dominava a face da terra. Aos olhos de Deus, a terra estava completamente corrompida. Ao ver essa corrupção, e como toda a raça humana tinha se deixado arrastar para a depravação e o vício, Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de crimes e de perversão por causa deles. Eu destruirei juntamente com a terra. Faça uma embarcação de madeira de cipreste e cipreste, e com vários compartimentos no seu interior, e revista de piche por dentro. E deu a medida a Noé. E depois mandou subir toda a terra os animais. Eu quero que você observe 2 coisas. Que Deus decide destruir a terra porque os homens de Deus haviam se corrompido com vício e depravações. Quem se corrompeu? Os homens de Deus. Mas no meio dos homens de Deus tinha quem? Um justo. Eu quero pegar essa palavra agora e profetizar sobre a tua vida, se você me permite, em nome de Jesus. Você que está me ouvindo agora e não acredita mais em evangelho. Você que está me ouvindo agora e acredita que não existe mais homem de Deus sobre a face da terra, porque tudo que você viu foi pessoas se corrompendo. Eu te afirmo que ainda existe. Eu te afirmo que ainda existem pessoas justas, pessoas íntegras e corretas como Noé, que ainda agrada o coração de Deus na face da terra. Enquanto os homens se tornaram naturais, Noé continuava um homem espiritual, se guardando, se consagrando, guardando os princípios. E eu posso te afirmar em nome de Jesus Cristo que agora, perto de você, tem um homem de Deus, que talvez não tenha fama, como a palavra de Deus diz, porque cresceram e multiplicaram, e muitos deles venceram batalhas, se tornaram homens famosos. Você quer que eu leia de novo o texto? Vamos lá então, vamos ler o texto novamente. Quando as pessoas começaram a multiplicar-se sobre a terra, e nasceram filhos, os filhos de Deus repararam a beleza das filhas dos homens, e tomaram para si aquelas que lhe agradavam. E o Senhor disse: o meu espírito não continuará com o homem, visto que ele é todo mal, e então ele viverá somente 120 anos. Naqueles dias havia gigante, e mesmo depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, os filhos que lhes nasceram foram heróis de grande fama, conforme nos falam relatos antigos. O Senhor viu que a fama trouxe o quê? Maldade, corrompeu o caráter. E por causa disso, muitos deixaram de ser espiritual, se tornaram o quê? Naturais. E quando Deus percebe que os homens estão completamente corrompidos, perdidos nas suas depravações e vícios, ele decide exterminar a terra. Mas quando ele olha na terra, encontra um justo. Aleluia. Tem algum justo aqui que está me ouvindo nessa noite? Tem algum justo aqui que está do outro lado da live aí, me ouvindo? Tem alguém que ainda se guarda, tem alguém que ainda se reveste, tem alguém ainda que não se corrompe com as coisas desse mundo? Alguém que ainda acredita que a autoridade e o poder está sobre a nossa vida, e que nós somos a manifestação de Deus nessa terra, porque o Espírito dele habita em nós. Se não fosse para nós fazermos alguma coisa, ele não habitaria em nós, ele continuaria fora de nós, mas ele hoje está dentro de nós para que nós possamos fluir no Espírito. Por isso que os homens espirituais se discernem as coisas espirituais espiritualmente, mas o homem carnal, natural, não consegue entender isso. Não é tempo de nós nos acomodarmos, é tempo de nós nos revestirmos. Deus então olha do céu e vê alguém justo no meio de um povo que era filho de Deus, mas estava vivendo naturalmente. Um povo que estava corrompido pela fama, pela soberba, pela vaidade. E então encontra alguém justo e diz: Noé, olhou para Noé e vai dizer sobre a vida de Noé: homem justo,
bom, igual Jó, a Bíblia relata sobre Jó. E eu sei que nessa noite Deus está falando contigo, que é hora de você se levantar como um homem espiritual e deixar de ser natural nessa terra. O natural, ele não acredita em atos proféticos, você sabia disso? Para que isso? Que bobeira é essa? A Bíblia não diz sobre isso. A Bíblia fala que Jesus cuspiu no lodo, cuspiu na terra, fez o lodo e passou no olho do cego. A Bíblia fala que Naamã, para ser curado, ele teve que mergulhar 7 vezes. Lá, quando Deus levanta Moisés para tirar o povo do deserto, do Egito, Deus não precisava ter usado Moisés, ele poderia, na sua soberania, ter aniquilado Faraó e todo o Egito, ter feito que só, e determinado que só os hebreus os israelitas fossem preservados. Mas ele usou quem? Usou Moisés. Quando a terra se encheu de ira e Deus trouxe juízo através do profeta, que ele determinou que não chovesse durante tantos anos, Deus poderia ter determinado isso sobre o povo, para trazer o juízo sobre a terra. Mas ele usou quem? Um profeta. Quando o Senhor levanta os reis Davi, rei Salomão, para governar sobre a terra, ele não precisava então ter levantado Davi, nem Salomão. Ele não precisava ter usado Josué para entrar e ganhar a terra prometida. Se ele é Deus, e se ele sabe todas as coisas, era plano dele dar a terra prometida para o seu povo, não precisava de Josué. Então por que hoje nós queremos transferir responsabilidade para Deus? Se existe, irmão, anota o que eu vou dizer, existem coisas que é Deus que faz, mas existem coisas que Deus nos deu para fazer. Existem coisas que Deus é que faz, mas existem coisas que Deus nos deu para fazer. E como igreja nós temos um posicionamento. Como igreja, nós acreditamos que as ações tomadas no mundo natural, elas vão refletir no mundo espiritual. Só que você quer ver uma coisa poderosa que muita gente crê e muita gente é atraída pela semente? O teu dízimo, a sua oferta é um ato profético. Você pega 10% da tua renda, coloca no altar da casa de Deus e você acredita que Deus vai te abençoar e vai te multiplicar a semente. Isso é o quê? Um ato profético. E por que, irmãos, hoje nós estamos criticando as igrejas que andam profeticamente, que se manifestam profeticamente, uma igreja ousada na fé? Talvez você possa falar assim, mas o apóstolo é meio esquisito, ele é muito agitado, eu sou PQD, nas minhas vezes a raiz militar. Então eu consigo olhar para o mundo espiritual e ver batalha. E eu louvo a Deus por os 10 anos que eu passei na Brigada de Infantaria Paraquedista, porque me fez enxergar o mundo espiritual como ele é. Por isso que o apóstolo Paulo, que a nossa guerra, olha o apóstolo Paulo dizendo, nós temos uma guerra, não é contra carne nem sangue, vocês estão guerreando errado. A nossa guerra não é contra pastores, não é contra a igreja A. Tem pessoas que estão dizendo que o seu inimigo é o seu irmão que está dentro da igreja. Tem pastor indo para a mídia dizendo que o outro pastor é seu inimigo. O nosso inimigo não é pastor, o nosso inimigo não é irmão que está do nosso lado. O nosso inimigo ele é espiritual. E ele está manipulando isso tudo para que a igreja seja enfraquecida com a divisão, com a fofoca, com a contenda dentro da igreja. Se ele trouxer contenda, se ele trouxer fofoca, se ele trouxer divisão, ele enfraquece a igreja. Por isso que você está aí me assistindo do outro lado e talvez você esteja dizendo que você não acredita mais em igreja. Porque a igreja deixou de se movimentar espiritualmente, não consegue enxergar isso e age naturalmente. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quem aí do outro lado está conseguindo compreender a dimensão do que eu estou enxergando, do que eu estou sentindo? Hoje nós estamos guerreando com pessoas. A igreja pentecostal que não fala com a igreja, com a igreja tradicional. É o pastor batista que não fala com o pastor assembleano. É o pastor assembleano que não permite a sua ovelha visitar ou ir numa festividade numa igreja batista. É o pastor batista que não permite uma ovelha sua ir visitar ou ir numa festividade numa igreja Assembleia de Deus. É um pastor que não fala com outro pastor. E pega o altar da igreja para poder, muitas das vezes, ficar falando mal de outra igreja. É pastor que não permite ovelha ir em outra igreja com o argumento dizendo que ela vai se contaminar. O que é isso? Que tempo que nós estamos vivendo? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Que pastor tem medo de perder ovelha? A ovelha não é nossa, irmãos. Eu sei que tem pastores me ouvindo, as ovelhas não são nossas.
As ovelhas não são nossas, as ovelhas são do Senhor. E quando eu entendo que eu estou debaixo da vontade de Deus, que o meu coração está íntegro e correto diante dele, eu não tenho pavor de perder a ovelha do meu rebanho. Porque minha igreja vai ser pequena, minha igreja vai ser de grande número de ovelhas. Porque o meu rebanho já está separado. Deus sabe da minha capacidade de pastorear rebanho. Talvez eu não tenha capacidade de pastorear 10.000 ovelhas. Mas talvez as minhas 100 ovelhas, as minhas 150 ovelhas, eu tenha capacidade. E se Ele me deu o rebanho é porque Ele confia em mim. E se Ele confia em mim, porque eu tenho que temer. Mas quando eu sou envolvido, irmão, com esse tempo de esfriamento, esse tempo, sabe, da apostasia, esse tempo onde argumentos ideológicos, teológicos, começam a dividir a igreja. E a pessoa não consegue entender que tudo isso é plano do seu inimigo. E não quer estudar suas estratégias. Para falar de batalha espiritual e libertação, você precisa conhecer o seu inimigo e as suas estratégias. Para que isso? Se levanta o grande sábio teólogo. Eu não sei se você conhece o meu testemunho, mas um dia eu falei isso também. Quando eu não conhecia verdadeiramente o que era ministério de libertação, eu falava a mesma coisa que você, porque eu arrotava teologia. Se você observa hoje, eu nem prego teologia. Eu pouco estou preocupado com as técnicas teológicas para te agradar, ou com outro teólogo que esteja me ouvindo, venha dizer que eu errei no meu sermão, tecnicamente, na exegese, ou na hermenêutica, ou na homilética. Eu estou pouco me lixando com a teologia. A teologia não salva ninguém. A teologia não traz poder. Não trouxe para a minha vida. A teologia não me revestiu de autoridade. Não bastou só ter o conhecimento. Eu tinha que ter a graça. A Bíblia manda eu crescer em graça e em conhecimento. É a graça que me outorga poder, é a graça que me reveste de autoridade, é a graça que me salvou, é a graça também que hoje me faz ser filho de Deus legítimo na terra, como herança e herdeiro com herdeiro da promessa do Senhor, para me posicionar como embaixador de Cristo que eu sou hoje. Acorda, igreja. Jesus está chamando uma igreja que está olhando para o mundo espiritual como ela é e como ele é. É hora de nós nos tomarmos posicionamento e observarmos que Deus, ele é Deus sim, soberano sobre tudo e sobre todos, mas também ele nos deu e nos outorgou autoridade e poder e nossa parte. Quero lembrar, ele poderia ter salvo o povo lá do Egito sem Moisés. Ele poderia ter feito uma nova geração sem precisar de Noé. Ele precisava ter levantado o seu povo escolhido sem Abraão. Mas ele pegou o homem para quê? Para que o homem hoje, Abraão, Noé, Moisés, Josué, nos ensinasse que Deus faz a parte dele. E nós temos a nossa parte a cumprir. Que Deus levante nesse tempo homens como Abraão. Que levante Abraão, homens com a unção de Abraão para gerar uma nova geração. Uma geração de igreja comprometida, espiritual, que se movimenta espiritualmente. E quando essas circunstâncias acontecerem na nação, não tenham medo de principados. Não tenham medo, porque a autoridade para neutralizar as obras dos principados está sobre a igreja. Está sobre a vida do crente. Está sobre todos aqueles que clamam pelo nome dele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a vossa terra. É tempo do povo de Deus despertar e trazer para si a unção e manifestar ela sobre a terra. Vamos parar de só querer viver na glória e vamos manifestar essa glória sobre esse tempo. Existem pessoas que estão feridas aí fora, que se feriram com essa igreja natural, que não acreditam mais no poder que está sobre a igreja. Pessoas que estão bloqueadas, paralisadas, ministérios travados, porque passaram a desacreditar como muitas pessoas naturais hoje estão governando sobre a igreja. Que Deus levante Josués dispostos a desbravar terrenos e tomar posse de territórios. Que Deus levante Moisés, que é libertador, aleluia. Homens com a unção de Moisés para libertar o povo. Que Deus levante Elias dessa nação, que faça fogo cair do céu e destrua as hostes espirituais, como
Elias destruiu os 450 profetas de Baal. Que Deus levante Elias, que destrua os exércitos dos inimigos. Que nessa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que através da minha união aqui, que é a sua união, você possa ter certeza que existe oração agora, gritando e bradando no céu, para que a bênção do Senhor venha. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 15 e 17, eu termino. Tiago, capítulo 5, versículo 15 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: versículo 4 em diante. Pois escutem, ouçam os clamores dos trabalhadores que ceifam os seus campos, e que vocês fraudam no pagamento. Os clamores deles chegaram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês gastaram, eu estou no versículo 5, perdão, versículo 15. Estou achando estranho. Versículo 14, vamos lá. Quem está doente? Que mande chamar os líderes da igreja, e estes devem orar sobre ele, e derramar o azeite sobre ele, e em nome do Senhor, e as orações dele se oferecidas com fé, curarão o doente, pois o Senhor o fará ficar bom. O Senhor vai usar quem para poder curar o enfermo? O Senhor não é suficientemente Deus para curar sem que coloque as mãos? Porque hoje nós não acreditamos na imposição de mãos. Porque hoje nós não queremos acreditar no óleo ungido. Que tem gente hoje que, isso é macumba gospel. É a Bíblia que está ordenando que com azeite você unja. E que você ore. O mesmo apóstolo Paulo que você lá na frente adora, dizendo que os dons do Espírito é falar em línguas, e você roda igual um peão na tua igreja. Você não acredita que Tiago também é tão usado como apóstolo Paulo para orientar, a chamar os presbíteros da igreja, se tem alguém doente, pôr as mãos e eles ficarão curados, se eles orarem com fé? Logo eu observo que a matéria básica para que a igreja se torne espiritual não é a teologia, não é a palavra de coach, não é a palavra de vãs filosofias ou de livro de autoajuda que o crente precisa. O crente hoje está precisando de uma igreja que se movimenta pela fé. E a fé é a firme convicção de coisas que não existem e de atos que ainda não se manifestaram. Então nós somos uma igreja espiritual por quê? Porque nós vivemos pela fé, irmão. E cremos na imposição de mãos. Deus pode curar enfermo, mas Deus enviou a gente para impor as mãos. Continuando a leitura. E estes devem orar sobre eles, derramar o azeite sobre ele, e em nome do Senhor. E as orações deles, se oferecidas com fé, curarão o doente, pois o Senhor o fará ficar bom. E se houver cometido pecado, o Senhor o perdoará. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e ore um pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. Ofereçam, e a oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Elias era tão humano quanto nós. E entretanto, quando orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu durante 3 anos. Ok? Eu quero então profetizar em nome de Jesus. Você que é meu filho na fé, você que é meu discípulo, você que está debaixo desse manto pastoral, eu quero declarar que Deus te levante como Elias. Que Deus te levante como um homem espiritual, não como um homem natural. Se você não está entendendo a movimentação de Deus, eu quero te levar agora a orar mais. Eu quero te incentivar a jejuar mais. Eu quero te incentivar a ler mais a palavra, ou se alimentar mais da palavra, a viver mais das coisas de Deus. É tempo de você se levantar como boca de Deus para essa nação. Eu tenho gerado uma igreja, que é uma igreja que eu sempre desafio ela a ser boca profética para esse tempo. Do mais novo crente ao mais velho, do mais recém-convertido ao mais antigo convertido, todos eu incentivo. Abra sua boca, ore, profetize, clama, jejua, ora, se prepare, se santifique.
Não tem uma pessoa que fique do meu lado que eu impulsione a ser um desbravador, a ser um Josué, a ser um Moisés, a ser um Elias que clama e os céus respondem. A oração do justo agora está sobre a nossa nação. Se ninguém acredita, eu tenho certeza que tem mais alguns comigo que acreditam ainda. Você que é de Santa Fé, que está me ouvindo, nós vamos chegar a Santa Fé, nós vamos fazer um ato profético poderoso em Santa Fé do Sul. Nós fomos convidados por alguns pastores, liderados pelo pastor Marquinhos de James, mas nós vamos chegar a Santa Fé do Sul e nós vamos fazer um ato profético poderoso em Santa Fé do Sul, São Paulo. Iremos depois para outras cidades e nós faremos as mesmas coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não me conformo de ser mais um pastor. Eu tenho dito isso no altar da minha igreja. Para que ser mais um pastor se tem milhares de pastores? E tem pastor se perdendo aí, achando que agora a ferramenta maravilhosa de salvação e de poder e autoridade para a igreja é a ferramenta do coach. Isso é mais uma ferramenta mentirosa. É boa para motivação, é boa para poder tratar o emocional da pessoa, mas não salva, não dá autoridade e não prepara a igreja para a vida do anticristo. Eu tenho responsabilidade sobre essa geração, eu tenho responsabilidade sobre essa nação. Eu, apóstolo Rudinei Nery Vieira, tenho responsabilidade sobre essa geração. E eu quero ser boca de Deus de verdade para esse tempo. Eu quero ser alguém que te desate para você exercer o melhor do teu ministério. Para que você possa viver a maior unção que você nunca viveu na tua vida. Porque é isso que Deus quer fazer sobre a tua vida. Derramar unção, poder, autoridade. Te encher da glória. Para que essa glória manifeste. E que essa terra entenda, compreenda e veja que há Deus e também há profeta em Israel nesse tempo. E Deus quer fazer isso com a tua vida. Deus quer fazer isso com a tua igreja. Deus quer fazer isso com a nossa igreja nesse tempo. Deus quer fazer isso com a nossa família. Deus quer fazer isso conosco para esses dias. E que se levante então os Isaías desse tempo. E que se levante então os Eliseus desse tempo. Que se levante os Moisés dessa geração. Que se levante os Josués para esse tempo. Que Deus olhe do céu e encontre aqui no meio de nós os Noés. Que o Deus olhe do céu e encontre nós homens justos, íntegros, homens que ele ainda possa contar, que ele possa ainda, continuar o seu propósito, que nós possamos agradar o coração de Deus, não dando a ele toda a responsabilidade. Deus sabe todas as coisas que estão paradas, nós sabemos que Deus faz a parte dele, nos dando autoridade e poder, e nós vamos fazer a nossa parte. Eu quero profetizar uma igreja que se levante nesse tempo, ainda que creia na imposição das mãos, que ainda creia nos atos proféticos, assim como Josué creu naquilo que Deus ordenou, que ele deu 7 voltas em Jericó, e que no tempo certo Deus fez aquelas palavras que eles liberaram sobre aquelas 7 voltas, fazerem as muralhas ruírem. Uma igreja que se manifesta com clamor poderoso, fervoroso. Uma igreja que sabe que Satanás não pode prevalecer enquanto a oração do justo estiver sendo manifesta. Satanás detesta a oração do verdadeiro homem de Deus. Satanás detesta quando você jejua. Satanás detesta quando você está rendido na presença do Senhor adorando. Satanás detesta quando você tem certeza de quem você é. E para terminar, um dos modos que nós ensinamos no nosso seminário de libertação, posição em Cristo. A primeira coisa que ele quer tirar de nós, a nossa identidade, quem nós somos e para que nós fomos chamados. Nós somos filhos de Deus, fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Somos chamados para um propósito, como diz o apóstolo Paulo, para manifestar as virtudes do Senhor sobre a terra. Que todos saibam, entendam e compreendam que ainda há Deus de Israel sobre o seu povo. Que Deus manifeste agora o seu poder e a sua autoridade sobre os 4 cantos dessa nação. E que levante os seus profetas. E que levante a sua igreja espiritual. E que levante você, meu irmão e minha irmã, nessa noite, como um homem espiritual, que clama sobre a sua casa, que clama sobre o seu terreno, que clama sobre a sua rua, que clama sobre o seu bairro, que clama sobre a sua cidade. E por causa da tua oração, a tua cidade não será destruída. Por causa da tua oração, a tua família não vai ser destruída. Por causa da sua oração, a tua rua será isenta de mortandade. Por causa da nossa oração, a nossa cidade não será destruída, a nossa nação não será destruída. Sabe por quê? A oração do justo, o justo que não se corrompeu, o justo que não se inflamou com soberba e com as coisas naturais. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde,
E que essa palavra penetre o teu coração. Eu quero te incentivar a levantar as tuas mãos agora. Feche seus olhos. Feche seus olhos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque Deus está aí agora testificando a tua fé. Porque o homem espiritual discerne as coisas espirituais. Porque é o Espírito Santo de Deus que faz ele ter discernimento. Porque o Espírito testifica o próprio Espírito. Aleluia. É o Espírito Santo de Deus que testifica o próprio Espírito Santo. E é a hora de nós testificarmos o Espírito Santo de Deus que está em nós. Porque o espírito deste mundo não concorda com aquilo que nós cremos. Acha que é loucura, acha que é besteira, acha que é demasiado o que nós falamos ou o que pensamos. Mas nós cremos veementemente que o Senhor colocou nas nossas mãos uma responsabilidade. Ele poderia ter usado Moisés para esse tempo, mas ele pegou a igreja e disse: eis aí a minha igreja, que nem a porta do inferno prevalecerá contra a minha igreja. Dar-te-ei a chave dos reinos, e o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. O que vocês desligarem no céu será desligado na terra. Olha só que interessante, queridos, a autoridade, a incumbência, a responsabilidade que nós temos. E eu quero te incentivar agora, levante as suas mãos, erga para a sua casa agora e declare, e chame a presença de Deus sobre o teu terreno, chame a presença de Deus sobre a sua casa, chame a presença de Deus sobre a sua rua, chame a presença de Deus sobre o seu bairro, sobre a sua cidade, porque talvez, irmãos, ninguém esteja acreditando mais, mas por causa de um justo, a cidade não será destruída, por causa de um justo, a família não será destruída, por causa de um justo, um bairro não será destruído. E eu quero te incentivar agora com essa autoridade, com essa unção. Começa a liberar palavras agora, dizer: Senhor, debaixo dessa palavra eu quero declarar que o Senhor sare a minha terra, que o Senhor sare a minha família, que o Senhor sare, Senhor Deus, o futuro dos meus filhos, que o Senhor sare o meu bairro. Eu quero declarar debaixo dessa palavra, Senhor, que os meus vizinhos sejam curados, que os quatro cantos, Pai amado, da face da terra, sejam alcançados por essa palavra profética, que a oração agora chegue nas regiões espirituais e celestiais, e que combata a mortandade, que combata a malignidade, que dissipe, Deus, todo feitiço, que quebre todo encantamento, porque a autoridade nos foi dada e nós exercemos e nos movimentamos como igreja espiritual. Quebramos todo feitiço, todo oferecimento, toda mandinga, Senhor, toda palavra de maldição. Quebramos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Como está escrito na tua palavra em Tiago 5,16 em diante: chame os líderes da igreja, impõe as mãos com óleo ungido e eles ficarão curados, porque se orar com fé, Deus vai curar. Estamos aqui para nos movimentar pela fé, Senhor, e pela fé nós declaramos agora dissipado esse mal sobre a nossa nação. Declaramos dissipado toda a mortandade, todo o pavor que assola as famílias. Eu declaro, Pai amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que seja manifesto agora e não volta vazia a palavra. E também envio, Pai amado, juntamente com essa palavra, a palavra do Salmo 107, versículo 20, que diz que enviou-lhes a palavra e os sarou e os curou do que era mortal. Enviamos a palavra agora do Salmo 107 aos quatro cantos da face da terra, que alcance o enfermo, que alcance, Pai amado, aquele que está aflito, aquele que está angustiado, aquele que está desesperado, aquele, Pai amado, que está sem rumo, sem direção, sem prazer de viver. Eu envio essa palavra para alcançar, Senhor Deus, aquele que está faminto, aquele, Pai amado, que está encarcerado, aquele que está debaixo, Pai amado, de uma marquise. Eu envio a palavra, Senhor Deus, profética, para que alcance todos aqueles que necessitam de Ti. Eu envio uma palavra agora para os hospitais, que anjos de cura agora, Senhor, ordenados e orquestrados pelo anjo Rafael, que eles sejam agora liberados para invadir os hospitais. E que sobrenaturalmente haja cura sobre os hospitais nessa hora. E que todo espírito de enfermidade sejam amarrados e acorrentados. Meu Deus, faça que essa nação saiba que existe ainda igreja que clama pelo Teu nome. Um povo que não se submete nem se subjuga às ordens de Satanás, mas um povo que se chama pelo Teu nome. Eu oro, Deus, abençoando cada um que me assiste. Eu oro, Senhor Deus, abençoando, Pai amado, cada presbítero, cada diácono, cada pastor, cada apóstolo, cada evangelista, cada mestre, cada pastor, Senhor, cada profeta, diáconos, obreiros, levitas da casa do Senhor, sejam renovados e ativados para esse tempo. Que o Espírito Santo de Deus te avive, que te levante, que te erga,
para que você manifeste a glória dele nesse tempo. Que o Senhor abençoe a igreja de Cristo Jesus. E que a graça do Senhor seja manifesta sobre os 4 cantos da nossa nação. E que a igreja tome o seu cajado. E que espiritualmente representa o mundo espiritual, representado das regiões celestiais aqui na terra. Para que as regiões espirituais da maldade saibam que ainda estamos de pé. Ainda que sejamos os remanescentes, mas ainda existem aqueles que ainda acreditam que o mundo espiritual o Senhor nos deu para governarmos sobre ele. E nós governamos agora como igreja. E estabelecemos a paz do Senhor sobre essa nação. Declaramos a bênção do Senhor sobre a nossa nação, sobre as famílias, sobre os lares, sobre os nossos líderes políticos, nossos presidentes, nossos governadores, os nossos prefeitos, os nossos deputados estaduais, federais, nossos senadores, os nossos ministros da justiça, os nossos vereadores. Senhor, nós consagramos e abençoamos eles em nome de Jesus. Abençoamos a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Se você concorda com a minha oração, diga amém, amém e amém. Deus seja louvado. A Deus toda honra, a Deus toda glória, e a Deus seja dado todo louvor. Amém? Que essa palavra possa ter encontrado guarida na tua vida. Que essa palavra possa trazer para você um despertar. Que você seja levantado e acredite que o normal não é a igreja natural. O normal é a igreja espiritual. A igreja que se levanta por embate. A igreja que entende que Deus levantou a igreja para manifestar a sua glória nessa terra. Através da imposição das mãos, através da oração, através de palavras enviadas, através da adoração, através do louvor. São conjuntos que não nos separam de ser homens espirituais e mulheres espirituais. Consequentemente, uma igreja espiritual que se discerne espiritualmente com as coisas de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Sábado estarei aqui de volta, tá? Já talvez pelo YouTube. Nós estamos fazendo teste para poder fazer as nossas lives pelo YouTube, para podermos termos melhor ferramenta de trabalho. Sábado estarei aqui às 7 horas da noite, ministrando a palavra do Senhor mais uma vez, como nós fazemos nos nossos cultos. Estarei aqui ministrando sobre a tua vida, abençoando a tua vida, direcionando a tua vida e te trazendo uma palavra de edificação em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai Celestial, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida hoje e eternamente. Se você concorda com essa palavra, diga amém, amém e amém. Eu não sei você, mas eu nasci para vencer. Você nasceu para vencer? Só quem nasceu para vencer. Esperança em Cristo! Amém? Quero ver você dizer urra. Deus abençoe em nome de Jesus. Shalom.